Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje, como sempre, a gente vai responder as perguntas da semana, tá certo? Perguntas bem interessantes também, tá certo? Vocês também podem enviar a sua pergunta, tá? Ou as suas perguntas, sugestões para a gente aqui, tá certo? A gente vai colocar aqui no vídeo, tá? Nessa sessão de perguntas e respostas, ou até mesmo fazer um vídeo na íntegra, tá certo? Se não for nessas duas, eu respondo, tá certo? No próprio YouTube, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. A primeira pergunta enviada pela Viviana, ela usa a casca de arroz curtida na água e não carbonizada, tá certo? E ela pergunta se esse processo é correto, tá certo? Olha, Viviane, eu nunca fiz esse processo do curtimento na água. Que eu já cheguei a fazer, tá certo? Na verdade, o curtimento com a água, mas não a casca dentro da água, tá certo? Esse processo leva aí coisa de 10, 15, 20 dias. Vai depender muito da quantidade de amido presente dentro da casca de arroz, tá certo? Então, o grande problema da casca de arroz, na verdade, é o que? Tá? É a presença da quirera de arroz ou de amido pó de arroz dentro da casca. E com isso pode fermentar. Se você usar a casca crua, ela pode fermentar, tá certo? E essa fermentação, se for aeróbica, né, junto às plantas, por exemplo, ela chega a temperaturas elevadas, de 70, 80 graus. Então, essa temperatura vai acabar com a planta. Por isso que, na verdade, a gente acaba carbonizando, que é uma forma bem prática também, rápida, né, de você produzir esse material. E as plantas gostam muito da casca de arroz carbonizada, tá certo? Por isso que eu no caso, utilizo muito mais a casca de arroz carbonizada do que a casca não carbonizada, tá certo? E nesse caso da casca de arroz sem carbonizar e você está tendo sucesso, ok, eu acho que você tem que prosseguir com esse sistema. A única coisa que eu percebi com a casca de arroz carbonizada é que, primeiramente, com o cheiro desse queimado que ela acaba persistindo por muito tempo, ela é um grande repelente, né, das principais pragas aí das plantas, tá certo? E segundo, de alguma forma, tá certo? O silício da casca de arroz na forma carbonizada, ela parece ser liberado mais facilmente para a absorção das plantas, tá certo? Então a gente teve sucesso muito grande, principalmente com relação a doenças foliares, né, das orquídeas da nossa família, tá certo? Então são pontos positivos, né, da casca de arroz carbonizada. A da casca de arroz não carbonizada eu não tenho tanta experiência para passar para vocês.
A segunda pergunta enviada pela Aparecida, ela pergunta se o fungus gnatz, as larvas do fungus gnatz pode acabar com a sua azaleia, tá? E se elas também ocasionam a queima, tá certo? Das flores, tá certo? Olha, Aparecida, na verdade, as larvas do fungus gnatz podem sim matar suas plantas, suas azaleias, tá certo? Se elas entrarem, né, as larvas entrarem, tá, nas raízes e elas acabarem obstruindo toda a parte de absorção de nutrientes e água para a planta, né, para a parte aérea, isso vai ocasionar a morte da sua azaleia, tá certo? Isso não tem jeito. Com relação à queima das flores, como você mencionou aqui, isso pode ser uma consequência sim, mas normalmente isso é ocasionado pelo fungus botrytis, tá certo? É o fungo que, na verdade, acaba queimando, tá certo? Ela acaba manchando, tá certo? As flores, tá? Principalmente as flores dessa coloração mais branca, tá certo? Então é muito comum quando as flores estão muito úmidos, né? Aí o fungo aproveita, tá? Nessa ocasião e acaba, tá? Queimando, né? Entre aspas, as flores, tá certo? Sobre o fungus gnatz, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar e assistir, tá certo? Os vídeos que eu postei sobre as larvas, né? E o fungus gnatz em si, tá certo? É um problema sério hoje, são dezenas de perguntas sobre isso. A gente aqui gravou de 3 a 4 vídeos justamente para tentar auxiliá-los aí, tá certo? Com relação ao controle do fungus gnatz, tá certo? Das larvas do fungus gnatz. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. A terceira pergunta, muito comum também, tá? A Marina, tá, me pergunta se ela pode cultivar as suas plantas, tá? Ela fala que tem bastante plantas aqui, com adubo orgânico somente produzido por ela, tá certo? Olha, Marina, você pode sim, tá certo? Não, nada impede não de você cultivar suas plantas somente com adubo que você produza, tá certo? Você pode produzir os seus adubos para as suas plantas. Eu aqui já comentei em vários vídeos sobre vários tipos de adubos. Você pode assistir no playlist de adubos. Você vai entender um pouquinho melhor sobre, tá, essa parte de adubo, tá certo? E principalmente no caso de adubo orgânico, né, você tem que fazer uma compostagem, tá certo? Ou uma fermentação, algum tipo de transformação desses elementos para que você possa utilizar sem problemas. A quarta pergunta muito interessante, enviado pela Norma, né? Ela pergunta se pode continuar, se ela pode continuar usando o detergente neutro no controle de ácaros. Você pode sim, mas não exagere, tá certo? Muitas vezes o detergente, na verdade, não é o detergente que está atuando nos ácaros, tá? Como você tem falado aqui que você controla com pulverizador, né? Pulverizador costal, tá certo? Ela normalmente deve ir com uma pressão, tá certo? E essa água, o efeito, tá, do controle é um efeito físico, você derruba os ácaros, tá certo? Ok? E no caso de excesso do detergente, o que pode acontecer é o seguinte: esse detergente começar a lavar, tá certo? Uma parte de proteção das folhas, tá? Que são as ceras, que são parte natural das folhas, né? Das plantas. E se você retira muito essa cera, você pode, na verdade, estar facilitando, tá, outros problemas, como problemas de doenças fúngicas e até de outras pragas. Use esse sistema com moderação, tá certo? Não vá fazer isso todos os dias, ok? Isso uma vez
a cada 15, 20, 30 dias, já é mais do que suficiente, tá certo? A quinta pergunta, encaminhada pela Simone e a Mariana, tá certo? Ela pergunta por que os meus livros não estão nas livrarias, né? Olha, é muito complicado, né? Porque o nosso total de livros publicados, tá certo, por edição é de 1.000 unidades, tá certo? E muitas livrarias não aceitam, tá certo, essa pequena quantidade, ok? Então, como nós praticamente não temos patrocínio, nós não temos recursos para publicar em um número maior, a gente acaba trabalhando com parceiros aí, amigos inclusive, que revendem esses livros, tá certo? Se você tiver interesse, se alguém tiver interesse, por favor, entre em contato, eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? O contato da pessoa, tá? Para que vocês possam adquirir os livros. Vocês viram que essas perguntas são bem interessantes, né? Algumas muito técnicas, bem importantes, tá certo? Que ajuda todo mundo aqui nesse canal. Se vocês tiverem as suas perguntas, tá? As suas sugestões, encaminhem para a gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá? Para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá? Sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.